Vamos então preparar o 100º episódio da Pilha de Livros. Eu vou fazer uma proposta a todos os ouvintes, às pessoas que me ouvem todos os dias e também quem cair aqui neste episódio, se quiser participar, esteja à vontade. Vai ser, por outro lado, um episódio relativamente curto, também porque estou um pouco cansado. Estamos já na época de aulas, mesmo a meio da época de aulas. Tive aulas até bastante tarde hoje, mas não me estou a queixar. Eu gosto muito de dar aulas, gosto muito do que faço, mas foi um dia um pouco cansativo. Mas tivemos uma aula muito interessante, e digo isto porque a aula, eu dei a aula, mas não foi por causa disso que ela foi interessante. Tive uma convidada numa das disciplinas da licenciatura em tradução. A convidada foi Susana Loureiro, que é presidente da Associação de Tradutores Audiovisuais, é tradutora, legendadora, e teve uma conversa muito interessante com os alunos, pelo menos eu achei, e muito participada. Os alunos participaram. Foi já agora uma aula aberta. Eu talvez me lembre da próxima vez que tiver aulas dessas de divulgar por aqui. Pode ser que alguém queira aparecer por lá. Foi interessante por vários motivos, porque falámos do que é legendar, dos problemas de legendagem em Portugal, das condições em que é feita e por aí fora, mas não vou aqui repetir a aula, vou só lembrar algo que eu tinha já ouvido a Susana dizer há uns tempos e que relembrei hoje no final, antes de lhe agradecer a presença na aula. Ela contava que muitas vezes anda com um bloquinho para apontar todas as palavras que vai ouvindo que sejam interessantes e úteis para o trabalho dela, porque a legendagem, reparem, quem faz legendagem em muitas áreas. Legendagem em documentários, em reality shows, em programas de moda, de cozinha, de criação, de construção de casas, de documentários sobre a natureza. É uma área em que o tradutor tem de estar aberto a muita coisa, tem de saber investigar e tem de ter recursos para isso, e ainda por cima depois tem de conseguir usar esses recursos num espaço muito exíguo, onde deve transmitir tudo o que se passa. Mas o que ela diz é que por vezes está a conversar com os amigos e alguém diz um palavrão e ela vai apontar no bloco para poder depois usar quando estiver a traduzir um filme em que esse palavrão possa ser usado. E isto lembra-me já agora um livro, estamos na pilha de livros, um livro de John McWhorter, que é um dos meus linguistas favoritos, pelo menos na sua faceta de divulgador. Ele traduziu Nine Nasty Words, 9 palavras, não sei como é que nós vamos traduzir nasty. Olha, problema de tradução aqui, malandras. Agora de repente não me estou a lembrar, a tradução exige trabalho. Eu estou a falar aqui no meio de um episódio, por isso não estou a conseguir concentrar-me para criar aqui uma tradução correta. 9 palavras malandras, 9 palavras um pouco, não sei, vai ficar assim. Isto mostra bem como é difícil interpretar os intérpretes, outra profissão. A semana passada ouvi a outra convidada, a Alexandra Antunes, que falou sobre interpretação. Uma profissão também bastante interessante, muito difícil, com condições de trabalho muito diferentes e também com uma visibilidade muito, muito diferente em relação à legendagem. Pronto, Nine Nasty Words, 9 palavras malandras, na minha tradução aqui um pouco apressada, de John McWhorter. Eu lembro-me disto porque estava aqui a olhar para as estantes e vi este livro que se liga a esse valor que os próprios palavrões têm para quem trabalha com a língua, e neste caso quem trabalha com a língua para legendar. E pronto, foi só aqui uma pequena nota sobre hoje, já que estou a fazer um podcast diário. Às vezes apetece-me falar daquilo que aconteceu durante o dia. E se quiser comentar e fazer perguntas, força. Então, para comemorar o 100º aniversário, não credo, calma, ainda faltam uns quantos anos para o 100º aniversário deste podcast, mas para comemorar o 100º episódio da Pilha de Livros, vou seguir a sugestão de José Alfredo Neto, que tem comentado vários episódios e tem participado neste podcast, e agradeço-lhe muito por isso. Ele propôs criar uma lista de 100 livros, 100 livros que os ouvintes do podcast querem ler, e também já agora 100 livros de que nos devemos afastar o mais possível. Eu adaptei um pouco a ideia, porque não sei se vamos ter número suficiente de livros para 100 de cada, e também depois como é que eu vou ler esta lista, ou como é que eu vou trabalhar esta lista. Portanto, vamos criar uma lista de 50 livros que todos deveríamos ler, e vamos todos criar em conjunto aqui, e 50 livros a evitar a todo o custo. Para isso, eu vou pedir a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão aqui a ouvir hoje, que preencham um pequeno formulário se quiserem participar. Vamos ver se conseguimos ter
participações suficientes para fazer esta lista. Eu não vou pedir 50 livros a todas as pessoas, claro. Eu vou pedir que cada um preencha até 5 livros que todos deveríamos ler e até 5 livros que devíamos evitar a todo o custo. Depois, durante a próxima semana, irei então revelar as listas. Não sei se vou ler as listas todas do episódio, seria um episódio um pouco aborrecido, mas se calhar publico as listas e depois comento aqui enquanto aqui nestes episódios. Há também uma outra pergunta no formulário. O formulário está na descrição do episódio, portanto podem encontrar esse formulário em pilhadelivros.pt, mas também no Spotify e na Apple Podcasts. Há uma outra pergunta que é: eu gostava de saber se houve algum episódio aqui deste canal, se já ouviu vários, de que tenha gostado em particular. Não só é uma forma de comemorarmos os 100 episódios, como também de eu saber aquilo que tem agradado mais. E pode comentar também, dizer outra coisa, dizer: olha, não gosto nada dos episódios em que acontece isto, ou então há um problema qualquer no som. Comente, diga o que gosta, mas também o que não gosta, se quiser, e será muito útil, e agradeço muito. E assim vamos comemorar os 100 episódios. Entretanto, aproveito também, já que este é um episódio um pouco diferente, teve ali um livro, por isso é que eu quis falar do livro de John McWhorter, mas é um episódio um pouco diferente. Queria também dizer que muito em breve irei reativar de forma muito menos regular que este canal, que é um canal diário, espero que continue a ser. Irei reativar A Vida Secreta das Línguas, um outro podcast que eu tinha sobre as línguas do mundo. Entretanto, Assim ao Assado, o podcast que o Sam daqui já está na segunda temporada e andamos a trabalhar para voltarmos aos Palavrões da Ciência, que ainda é outro podcast em que estou envolvido. Há muitos canais. Claro que este é o meu projeto mais pessoal, aquele em que eu falo todos os dias, em que tenho uma relação mais direta com as pessoas que me vão seguindo, aquele que, para dizer a verdade, me dá mais prazer. Eu gosto muito dos outros, são muito diferentes uns dos outros. O Assim Alçado é uma conversa com o Sam the Kid, uma conversa sempre muito interessante e muito imprevisível. Os Palavrões da Ciência são muito bons, eu gosto muito do tema e gosto muito de ter aquele programa com a Cristina Soares. É uma entrevista, eu gosto muito de ouvir as pessoas que lá vão, mas este aqui é o podcast mais pessoal, aquele que eu estou a falar e às vezes já sinto que é como se estivesse a conversar com as pessoas que vão comentando e que vão estando aqui a conversar aqui no meu escritório onde estou a fazer esta gravação, e por isso é um pouco diferente. Bem, o episódio entretanto acabou por não ser assim tão curto. Mais uma vez peço a quem quiser que use o formulário para começarmos a ter aqui umas listas para chegarmos ao episódio número 100, a saber quais é que são os livros que as pessoas gostam mais e quais é que são os livros que as pessoas fogem mais, as pessoas que estão aqui nesta conversa da pilha de livros. E pronto, vou deixar-vos por hoje. Amanhã lá voltamos com mais livros e com mais histórias e com mais ideias. Vamos ver. É também para mim acaba por ser engraçado, porque eu tento, tirando aqueles casos, por exemplo, como na semana em que falei sobre a história da ignorância, e noutros casos de outras semanas que foram semanas temáticas, mas eu estou a tentar, porque já percebi que para mim é mais divertido não pensar no tema do dia a seguir. Vou apontando ideias, claro, tenho aqui ideias num ficheiro, mas não quero definir qual é o tema do dia a seguir antes de chegar a esse dia, porque assim também é uma surpresa para mim. Muito obrigado e até breve.